Muito bem, bom dia irmãos. Sábado de manhã, sábado que amanheceu um tanto nublado por aqui, um tanto até entristecido, digamos assim. Gostaria de agradecer a Marlene, que esteve aqui nos ajudando também na devocional, nos cânticos. E nessa manhã eu gostaria de ler a palavra do Senhor em Lucas, no seu capítulo 23, a partir do versículo 50, e vai dizer assim: E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Irmãos, eu escolhi esse texto e os evangelistas relatam o momento de crucificação, de sepultamento, de ressurreição. E esse texto aqui fala sobre José, um homem chamado José de Arimateia, um homem de posses, um homem que era líder também ali na cidade de Jerusalém e não concordava com o procedimento dos outros que levaram a condenação, crucificação e morte de Jesus. Ele vai até Pilatos para pedir que pudesse levar o corpo de Jesus para ser sepultado. Nenhum parente de Jesus reclamou o corpo para sepultar. A sexta-feira já estava se findando e o sábado do judeu, o descanso, começa no entardecer da sexta-feira e vai até o entardecer do sábado, e era preciso que fosse sepultado. Não poderia ser sepultado num dia de sábado, para não quebrar ali o mandamento que pedia que nenhuma atividade fosse feita. A lei romana também dizia que um condenado à morte perdia direito à propriedade. Não poderia nem ser sepultado numa propriedade, poderia ser jogado numa vala comum. Então José de Arimateia faz os preparativos, envolve o corpo de Jesus com panos. Em outro texto nós vamos ver que Nicodemos, que conheceu Jesus já no início do seu ministério, também leva ali perfumes para envolver o corpo de Jesus, e assim ele é sepultado.
Aqui o texto, versículo 54, diz que era dia da preparação, ou seja, era o dia que os judeus preparavam todas as coisas para que no sábado eles não fizessem nenhuma atividade. Estavam ali as mulheres que seguiam Jesus. E essas mulheres, Mateus vai falar que elas também acompanhavam Jesus, e assim como Lucas vai dizer aqui, estavam juntando ali os bálsamos, os perfumes, para poder levar até o sepulcro de Jesus, mas não podia ser feito isso no sábado, então elas descansaram. Mateus, citando o mesmo acontecimento, vai falar que os fariseus, os líderes, procuraram Pilatos e dizendo: olha, nós precisamos colocar uma guarda na porta do sepulcro, porque esse Jesus havia pregado que ressuscitaria depois de 3 dias. Então, para que os discípulos não vão até o sepulcro e roubem o corpo e depois fiquem alegando que Jesus de fato ressuscitou, coloquem guardas na porta do sepulcro, para que essa segunda mentira não seja maior do que a primeira, né? A primeira seria o ministério de Jesus, o fato de Jesus se autodeclarar o Messias prometido. Irmãos, eu quero desafiar nesse sábado, que muitos tiram para o passeio, muitos tiram para o lazer, muitos tiram para atividades que trazem ali benefício para o seu corpo. Eu gostaria de desafiar a igreja a tirar algum momento desse dia para descansar no Senhor, para buscar no Senhor palavras de esperança. Tanto José de Arimateia quanto as mulheres haviam conhecido o ministério de Jesus, ouviram tudo aquilo que Jesus havia falado. E Jesus, quando encontrou-se com os discípulos no caminho de Emaús, que estavam entristecidos voltando para sua casa depois de todo o acontecimento, haviam aguardado que Jesus, sendo o Messias, iria libertar a Israel, e Jesus foi morto. Jesus passa a pregar para eles, falando: olha, vocês não sabem o que Moisés, o que os salmos, o que os profetas falaram a meu respeito. E é na palavra do Senhor que encontramos esperança. Que nesse sábado, nesse intervalo entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, que nós possamos buscar palavras de esperança em Jesus Cristo. Até mesmo os fariseus, para alegar que Jesus poderia o corpo de Jesus poderia ser roubado pelos discípulos, até eles usaram como argumento o fato de que Jesus falou a respeito disso. Jesus falou a respeito de que iria ressuscitar, não que eles acreditassem, mas eles ouviram Jesus falar. Que nesse dia, diante de tantos acontecimentos que a gente está ouvindo, vendo, lendo, tantas pessoas falando coisas diferentes para nós, tantas pessoas perdendo a esperança diante de expectativas ruins, de enfermidade, de perca de sustento, de renda, de emprego, de trabalho, que nós possamos hoje buscar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é que enche o nosso coração de esperança, e a palavra de Deus é realmente verdade. De Gênesis a Apocalipse, ela é verdade. Ela não precisa de que nenhum pastor, doutor, cientista dê autoridade à palavra. Ela é a autoridade. É a palavra do Senhor. E é ela que traz esperança para nós. Um dos salmos, nós lemos que o Senhor não deixaria o corpo do Messias apodrecer na sepultura. É lógico, um salmo messiânico, um salmo profético. Jesus Cristo falou a respeito disso, que assim como um templo podia ser destruído, mas reconstruído em 3 dias, ele iria ressuscitar. Nesse sábado pré-ressurreição, que o nosso coração se encha da esperança que vem
do Senhor, da esperança que vem de Jesus Cristo, da esperança que tem aqueles que estão contemplando a realidade da volta de Jesus Cristo, a conclusão do plano do Senhor, a realização do reino de Deus. Não se deixe levar pela tristeza, não se deixe levar pela angústia, não se deixe vencer pela preocupação, pela ansiedade. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de nós, como tem cuidado em toda a história da igreja. A igreja e a humanidade já passaram por diversas pandemias e problemas e perseguições, e Deus cuidou, Deus esteve presente. Hoje é dia de descansar no Senhor. Hoje é dia de alimentar-se das palavras de Jesus Cristo. Ele fala através da sua palavra. Eu desafio você hoje a separar alguns minutos desse dia para abrir a sua Bíblia, desligar um pouco a televisão, afastar-se um pouco dos meios eletrônicos e abrir a sua Bíblia. Leia na palavra do Senhor aquilo que vai encher o seu coração de esperança. Descanse em Deus. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, diz o profeta. Esse sábado, que amanheceu um tanto nublado, e aos olhos de alguns talvez entristecido, que seja um sábado de buscar esperança no Senhor, e através da palavra de Deus, Ele encha o seu coração dessa certeza: Deus continua cuidando de nós. Aquele sepulcro foi selado, para que se garantisse que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Guardas foram colocados ali, mas Deus continua agindo. Deus continua trabalhando. Talvez o coração de muitos estejam entristecidos, abatidos, achando que já não há mais solução, achando que já não há mais saída, que está selada a situação de desgraça, de miséria, de perda. Mas eu quero afirmar com toda a certeza do meu coração, para o seu coração, não porque sou eu que diga, porque eu sou fraco em dizer, como acabamos de cantar, mas é a palavra do Senhor. Jesus Cristo diz: eis que estarei convosco todos os dias. Que isso encha o seu coração de santa esperança e alegria nesse sábado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma Páscoa muito feliz junto com os seus, que Deus continue cuidando de nós. Reiteramos para que você ligue, converse. Se você está angustiado, preocupado, precisa conversar com alguém, nós estamos aqui para servir. O cântico que nós cantamos hoje diz: dou graças de coração, dou graças de coração, agradeça de coração. Um coração cheio de esperança é um coração agradecido por tudo que Ele fez na cruz por nós. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Amém.